Essa é a correção da tarefa da página 417, proposto numa aula anterior, o exercício número 32. O que ele está dizendo? Reduz as expressões a um único radical, simplificando-as quando possível. Esse era o enunciado da nossa página 417. Veja, na letra a raiz de 40 dividido pela raiz de 5 dividido pela raiz de 8. Tudo é raiz quadrada. Então, o que eu fiz? 40 dividido por 5, 8. O resultado de cima dividido por raiz de 8. Quando dá uma situação, um número igual dividido por um igual, em cima e embaixo é igual, raiz de 8 dividido por 8, vai dar a raiz de 1, que a resposta será 1. Depois, letra B, raiz de 5 mais raiz de 2, que eu não posso juntar, multiplicado por raiz de 5. O que eu faço? Chuveirinho. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Aqui tem aquela situação do oitavo ano, quando eu posso confiar no taco e quando eu não posso. Pode ser que os alunos novos não sabem dessa situação. Veja, o procedimento correto é o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes primeiro, o segundo vezes segundo. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz do 4. Raiz de 2 vezes mais raiz de mais 1. Vou repetir, raiz de 2 vezes 1, mais raiz de 2. Menos 1 vezes raiz de 2, menos raiz de 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. Raiz de 25 vale quanto? 5. Raiz de 10 não tem exato. Raiz de 2 positivo com menos raiz de 2 vai se cancelar. Ó. Positivo e negativo são iguais, se cancela. Quanto vale a raiz do 4? 2. Menos 1. 2 menos 1 dá quanto? 1. Então, resposta 5 mais raiz de 10. Lembrando, o aluno que é oitavo ano, ele deve lembrar quando ele pode confiar no taco e fazer direto. Veja, raiz de 2, menos, mais, 1. Vejam, raiz de 2, 1 e no meio de sinal trocado. Pode ser primeiro positivo, depois negativo, ou primeiro negativo, depois positivo. Eles têm que ser igual de sinal trocado aqui no meio. Quando isso acontecer, eu posso confiar no taco e fazer o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Vejam, aqui eu fiz passo a passo. Ó. O que deu como resposta? Raiz de 4 menos 1, que dá 2 menos 1, que vai dar 1. Vejam, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz do 4. 1 vezes 1, aí menos 1 vezes 1, menos 1. 2 menos 1, 1. Ah, deu a mesma resposta. Quando que eu posso fazer mesmo? Quando eles são iguais de sinal trocado. Ó. Menos, mais. Ou pode ser assim, né? Raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1. Pode vir o mais primeiro, depois o menos, tá? Tem que ser igual de sinal trocado. Posso fazer primeiro, segundo. É a diferença de 2 quadrados, que chama essa situação do oitavo ano. E aqui, na letra C, 5 raiz de 24 vezes 3 raiz de 8 dividido pela raiz de 12. Vejam, 5 vezes 3, 15. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, botei tudo dentro da mesma raiz. Ó. 24 vezes 8 dividido por 12. 24 vezes 8 dividido por 12. 24 vezes 8, 192. 192 dividido por 12 vai dar 16. Mas a raiz de 16 é exata. Quanto vale a raiz de 16? 4. Tá, e o 15? 15 vezes raiz de 16. Então, 15 vezes 4, 60. Aqui, posso confiar no taco? Não, não posso. Por quê? Esse é diferente desse. E esse é diferente desse. Mas detalhe, quanto que dá 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2? É como se fosse 5x menos 3x. Vai dar 2x, mas no caso, 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2, 2 raiz de 2. Aí, aqui atrás eu conservei. 2 raiz de 2 vezes 7, 2 raiz de 14. Vejam, raiz vezes raiz. E o 2 ficou parado. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 raiz do 4. A raiz do 4 tem exato, de 14 não vai dizer que é 7. Então, 2 raiz de 14 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Resposta, 2 raiz de 14 mais 4. Não posso dizer que vai dar 6 raiz de 14, porque eu não posso juntar um elemento com um elemento sem raiz.
Letra E, a raiz de 10 mais 6 vezes a raiz de 60. Agora o chuveirinho é de trás para frente, lembrando que eu não posso juntar. Raiz de 6 vezes raiz de 10, raiz de 60, raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36. Eu decompus a raiz de 60, que deu 2 raiz de 15, e a raiz de 36 deu 6. Resposta final, 2 raiz de 15 mais 6. Aqui, chuveirinho. Raiz de 5 vezes 3 raiz de 15 vai dar 3 raiz de 75. Ó. Conservei o 3. 5 vezes 15, 75. Raiz de 5 vezes menos raiz de 125 menos raiz de 625. Tudo isso dividido por 5. Decompus o 75. Quanto deu? Aqui, ó. 5 raiz de 3. Ah, mas tem um 3 lá fora. Esquece o 3 lá fora. A raiz de 75 dá 5 raiz de 3, que está multiplicando o 3. Então, 3 vezes raiz de 75, decompondo raiz de 75, 3 vezes 5 raiz de 3. 3 vezes 5, 15. 15 raiz de 3. Menos a raiz de 625, como tem um menos lá fora, copiei o menos aqui, a raiz de 625 é 25. Então, o que deu como resposta? 15 raiz de 3 menos 25 sobre 5. Para eu prosseguir a minha divisão, esse cara aqui, que é o primeiro termo, e esse aqui, os ambos têm que ser múltiplos de 5. Ou divide tudo ou nada. 15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Resposta final, 3 raiz de 3 menos 5. Então, cuidado. Tudo ou nada. Olha outro exemplo. Aqui, ó. Isso aqui não tem nenhuma questão desse tipo. Só para provar o tudo ou nada. 15 raiz de 3 mais 7 dividido por 5. Isso não é de questão nenhuma. Um erro do aluno. 15 dividido por 5, 3. 3 raiz de 6 mais 7. 3 raiz de 3 mais 7. Errado. Não posso dividir. Ele dividiu o primeiro, mas não dividiu o segundo. Essa resposta aqui está errada. Lembra? Ou vai ter 2 para dividir, ou nada. Tudo ou nada. Aqui eu tenho uma potência para ser resolvida. Aqui em cima é um trinômio quadrado perfeito. O primeiro termo elevado ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo termo. Desenvolvi, raiz de 3 ao quadrado, raiz de 9, 2 raiz de 3 vezes 3 raiz de 2, 6 raiz de 6, 3 raiz de 2 elevado ao quadrado, 9 raiz do 4. Lembrando, a raiz de 9 é 3, aqui continua 6 raiz de 6, e como a raiz do 4 vale 2, 9 vezes 2 vai dar 18. 18 mais o 3 vai dar 21, que eu não posso juntar com 6 raiz de 6 sobre 3. Vejam, tudo ou nada. O 21 e o 6 são múltiplos de 3? Sim, os dois. Então, 7 mais 2 raiz de 6. Não vai dividir lá dentro da raiz, dizendo que dá 2 raiz de 2. A raiz é intocável. E aqui eu tenho a raiz quadrada, tudo, e eu tenho raiz de 12 menos raiz de 3 vezes raiz de 12 mais raiz de 3. Posso confiar no taco, vejam. Raiz de 12, raiz de 12. Raiz de 3, raiz de 3. Sinal trocado? Sim. Essa eu fiz direto. Quanto que dá a raiz do primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo? Confiando no taco. Professor, posso fazer passo a passo? Claro que pode. Quanto que dá a raiz de 12 vezes raiz de 12? Raiz de 144. Tudo dentro da mesma raiz, ó. Fora, fora. Fora, fora. Raiz de 12 vezes raiz de 12, raiz de 144. Negativo vezes positivo, negativo. Sempre que tu vais confiar no taco, fazer direto, vai dar negativo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Quanto vale a raiz de 144? 12. Quanto vale a raiz de 9? 3. Quanto que dá 12 menos 3? 9. Lembra? A raiz estava lá fora. A raiz lá fora, raiz lá fora. Quanto vale a raiz de 9? 3. Então, essa é a letra H da nossa atividade 32 e última. Era uma tarefa da página 417.